Você arriscaria tudo para salvar um animal selvagem, mesmo sendo caçado como criminoso? Isabel, acusada de bruxaria, fugiu para a Chapada Diamantina e libertou um jaguar preso, mas essa escolha a colocou frente a frente com um estranho cheio de segredos. O que você faria no lugar dela? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal, porque o final dessa história vai te surpreender. O sol escaldante da Chapada Diamantina batia sem piedade nas pedras áridas, enquanto Isabel corria, o coração acelerado pelo medo. Ela sentia a poeira seca grudando na pele úmida de suor, e o cheiro de terra queimada invadia suas narinas, misturado ao eco distante dos gritos da multidão. Bruxa! Assassina! Berravam os moradores da pequena vila de Lençóis, onde ela nascera e se casara com João, o minerador que morrera há poucas semanas. A febre o levara rápido, mas os supersticiosos culpavam Isabel, dizendo que ela enfeitiçara o marido para herdar a pequena fazenda. Agora, com 27 anos, viúva e expulsa, ela fugia para o sertão rochoso, carregando apenas uma trouxa com pão duro, uma lamparina velha e um pequeno medalhão de prata que João lhe dera como promessa de amor eterno. O metal frio contra o peito era o único lembrete de uma vida que não existia mais. Enquanto subia as encostas pedregosas, o vento seco carregava o som de cascos de cavalos ao longe. Os perseguidores, liderados pelo coronel da vila, um homem cruel que via bruxaria em toda mulher independente. Isabel tropeçou em uma raiz exposta, caindo de joelhos na terra seca, sentindo o gosto metálico de sangue na boca. Milagre, preciso de um milagre, murmurou, rezando baixinho como sua mãe lhe ensinara, mas o desespero crescia como uma geada noturna no coração. Ela se levantou, os pés doloridos nas sandálias gastas de chita desbotada, e continuou, o sol pintando sombras longas nas rochas que pareciam sentinelas silenciosas. A dolina se abria à frente, um vale de pedras e vegetação rala, onde o rio seco serpenteava como uma cicatriz na terra. Isabel ouvia o zumbido de insetos e o crocitar de urubus no céu azul intenso, um presságio de morte que a fazia tremer. Ela se escondeu atrás de uma formação rochosa, o corpo exausto pedindo descanso, mas o medo a impelia adiante. Eles não vão me pegar, pensou apertando o medalhão, cujo brilho prateado refletia o sol como um segredo guardado. Ali, no isolamento da chapada, ela poderia encontrar refúgio, longe da vingança cega da vila. Mas o vale não era vazio. Ao descer uma ladeira íngreme, Isabel ouviu um rugido baixo, gutural, que ecoou pelas pedras como um aviso. O ar ficou mais úmido perto de uma pequena poça d'água, fedendo a mofo e decomposição, onde folhas podres se acumulavam. Ela se aproximou cautelosamente, sentindo a temperatura cair na sombra das rochas, e viu um jaguar preso em um capcã de ferro, o pelo manchado de sangue seco, os olhos amarelos brilhando com dor e fúria. O animal se debatia fracamente, as presas à mostra, e Isabel parou, o coração disparado. Pobre criatura, sussurrou, o compaixão surgindo apesar do terror. Ela sabia dos riscos, jaguares eram predadores ferozes no sertão, mas algo no olhar do bicho a lembrava de sua própria prisão na vila. Enquanto observava, o vento trouxe um cheiro forte de sangue, e pelo molhado, misturado ao seco da poeira ao redor. Isabel hesitou, tocando o medalhão como se buscasse força em João. Ele diria para ajudar, pensou, recordando como o marido salvara um cavalo ferido anos atrás, contra o conselho dos outros. Com mãos trêmulas, ela pegou uma pedra afiada das proximidades, sentindo sua aspereza fria contra a palma. O jaguar rosnou baixinho, um som que vibrava no peito dela, mas não atacou. Passo a passo, ela se aproximou, o suor escorrendo pelas costas sob o vestido de chita desbotada. O capcã era rudimentar, feito por caçadores de peles que infestavam a região, homens sem escrúpulos que matavam por lucro. Isabel forçou a pedra entre as mandíbulas de ferro, sentindo o metal ranger,
como um grito abafado. O jaguar observava, imóvel agora, como se entendesse o risco que ela corria. Um erro e as garras a rasgariam, mas o compaixão venceu o medo. Com um estalo, o capcã se abriu e o animal rolou para o lado, mancando para as sombras. Isabel recuou, ofegante, o gosto de bile na garganta, mas uma estranha paz a invadiu. Vá, seja livre, murmurou, como uma promessa. No entanto, a liberdade do jaguar trouxe consequências inesperadas. Enquanto Isabel montava um acampamento improvisado em uma caverna rasa, sentindo o frio da noite se aproximando com geada sutil nas rochas, ouviu passos. O cheiro de fumaça distante chegou, misturado ao de couro e suor humano. Um homem surgiu das sombras, alto e magro, com 35 anos marcados por cicatrizes e olhos escuros que pareciam carregar segredos mais profundos que o vale. Ele carregava uma espingarda velha, mas não a apontou. Em vez disso, observou o capcã aberto e o rastro de sangue. — Você libertou o onça? Perguntou, a voz rouca como o vento no sertão. Isabel congelou, o coração acelerado novamente. Ele era um caçador, talvez um dos 100 lei que viviam pela chapada, mas algo nele era diferente. O olhar não era de predador, mas de alguém quebrado. Ele ia morrer, respondeu ela tentando soar firme, apesar do tremor nas mãos. O homem assentiu devagar, sentando-se a uma distância segura. O fogo que acendeu crepitando com cheiro de madeira seca. Eu o prendi para protegê-lo, não para matar. Mas você é a viúva de lençóis, não é? A que chamam de bruxa. As palavras dele a atingiram como uma lâmina, e Isabel sentiu o desespero voltar, misturado a uma curiosidade perigosa. Eles conversaram à luz da lamparina, o ar úmido da caverna carregado de tensão. Ele se chamava Mateo, um antigo caçador que mudara após a morte da esposa, mordida por uma jararaca anos atrás. Eu a culpo a mim mesmo, confessou, a voz baixa, enquanto o fogo dançava sombras em seu rosto marcado. Isabel ouvia, sentindo uma conexão inesperada, como se seus lutos se entrelaçassem, mas o medo persistia. E se ele a entregasse aos perseguidores por uma recompensa? O medalhão em seu peito parecia mais pesado, um lembrete de promessas quebradas. À medida que a noite avançava, o som de uivos distantes ecoava, e Mateo compartilhou comida, pão e carne seca, o gosto salgado aliviando a fome de Isabel. — Por que me ajudar? Perguntou ela, tocando o medalhão inconscientemente. Ele olhou para o horizonte escuro, onde a geada começava a se formar. Porque eu sei o que é ser caçado pelo que não se é. As palavras pairaram no ar, cheias de segredos não ditos, e Isabel sentiu uma faísca de esperança, misturada ao risco de confiar em um estranho. Mas o amanhecer trouxe ruídos alarmantes, vozes ao longe, o tropel de cavalos. Os perseguidores da vila se aproximavam, guiados por rastreadores. Isabel se levantou bruscamente, o pânico gelando sua espinha como a geada da noite. Mateo a puxou para as sombras, seus olhos alertas. Eles vêm por você, mas talvez eu possa ajudar. Ela hesitou. O compaixão que salvara o jaguar agora a impelia a confiar, mas o medo sussurrava advertências. Enquanto se escondiam, o sol nascente banhava o vale em luz dourada, destacando a poeira que subia com os cavaleiros. Isabel sentiu o cheiro de cavalos coados se aproximando, e seu coração batia como um tambor. Mateo apertou a espingarda, mas não atirou. Em vez disso, guiou-a por um caminho oculto entre as rochas. — Meu segredo é pior que o seu, murmurou ele, e Isabel se perguntou que horrores ele escondia. A fuga foi tensa, com pedras rolando sob os pés, o ar seco irritando a garganta. Eles pararam em uma gruta úmida, onde o cheiro de mofo era forte. E Isabel confrontou-o. — O que você fez para se esconder aqui?
Mateo pausou, o rosto sombreado. Eu matei um homem por justiça, mas a vingança me custou tudo. As palavras dele ecoaram na caverna, e Isabel sentiu um arrepio, misturando medo e empatia. À noite, ao redor de uma fogueira pequena, o crepitar da madeira e o cheiro de fumaça criavam uma bolha de intimidade. Isabel compartilhou sua história, as lágrimas quentes no rosto frio. João morreu de febre, não por feitiço, mas eles precisam de uma bruxa para culpar. Mateo ouviu tocando uma cicatriz no braço, resquício da mordida que matara sua esposa. Eu a deixei sozinha no sertão. Agora protejo o que posso. Seus olhares se encontraram, uma faísca de romance nascendo no drama do exílio, mas o perigo espreitava. Um rugido distante soou, e Isabel reconheceu, o jaguar que salvara. Ele nos segue? Perguntou, o coração acelerado. Mateo sorriu pela primeira vez, um sorriso quebrado. Animais lembram bondade, como pessoas, às vezes. A noite trouxe geada, o frio mordendo a pele, mas o calor da conversa os unia. No dia seguinte, os perseguidores se aproximaram mais, o som de tiros ecoando pelas pedras. Isabel e Mateo correram, o suor misturado à poeira, o gosto de medo na boca. Em uma emboscada, Mateo enfrentou um caçador de peles, o confronto rápido e brutal, punhos e grunhidos, o cheiro de sangue no ar. Vá! Gritou ele, e Isabel fugiu, mas virou para vê-lo vencer ofegante. Eles se reuniram em um pau a pique abandonado, uma cabana de barro e madeira, cheirando a mofo e abandono. Ali, sob a luz fraca da lamparina, Isabel curou um ferimento superficial de Mateo, sentindo o toque de sua pele áspera. — Por que me salva? Perguntou ela. — Porque você me lembra que ainda há milagres, respondeu ele, os olhos fixos nos dela. A tensão crescia, o romance florescendo no meio do desespero. Mas vozes se aproximavam novamente, e Isabel apertou o medalhão, rezando por justiça. Enquanto o sol se punha, tingindo as rochas de vermelho, Isabel ouviu o rugido do jaguar mais perto, como um guardião invisível. Mateo a olhou, e ela soube que o pior ainda viria. A noite caía sobre a chapada diamantina como um manto escuro, pontilhado por estrelas que pareciam olhos vigilantes, enquanto Isabel e Mateo se abrigavam em uma fenda rochosa, o frio da geada mordendo a pele exposta. O cheiro de terra úmida subia do chão, misturado ao aroma distante de flores silvestres que resistiam ao seco do sertão, e Isabel tremia, apertando o medalhão contra o peito como uma âncora. Mateo acendeu uma pequena fogueira com gravetos secos, o crepitar das chamas ecoando baixo, criando sombras dançantes nas paredes de pedra. — Eles estão mais perto do que pensamos, murmurou ele, a voz rouca carregada de urgência, enquanto o vento uivava lá fora, trazendo ecos de latidos de cães farejadores. Isabel assentiu, sentindo o gosto amargo do medo na garganta, mas também uma estranha determinação nascendo do compaixão que a levara a salvar o jaguar. — Por que você fica? Poderia me entregar e ganhar a recompensa do coronel, perguntou ela, os olhos fixos no fogo que aquecia suas mãos geladas. Mateo pausou, remexendo as brasas com um galho, o cheiro de madeira queimada preenchendo o ar confinado. Minha esposa, Clara, morreu porque eu era como eles, um caçador sem alma, matando por peles na fazenda onde trabalhava como capataz. Uma jararaca a picou enquanto eu caçava longe. Desde então, jurei proteger, não destruir. As palavras dele saíam pesadas, como segredos longamente guardados, e Isabel sentiu um arrepio percorrer a espinha, misturando empatia ao receio. Ela tocou o medalhão novamente, recordando a promessa de João. — Este prata nos une para sempre, Isabel. Agora, no desespero do exílio, aquilo parecia um milagre distante, mas o olhar de Mateo, iluminado pelo fogo, despertava algo novo, uma conexão forjada no luto compartilhado povoado. Eles dividiram uma refeição escassa,
pão endurecido e frutas colhidas no vale, o suco azedo das mangabas aliviando a secura da boca. Enquanto comiam, o rugido do jaguar soou novamente, mais próximo, vibrando pelas rochas como um aviso gutural. Isabel se sobressaltou, o coração acelerado, mas Mateo sorriu fracamente. Ele nos segue desde que você o libertou. Animais sentem gratidão, mais do que muitos homens. Ela duvidou, mas o som a encheu de uma esperança tênue, como se o sertão conspirasse a seu favor. A conversa fluiu devagar, revelando camadas. Mateo contava de noites solitárias no pau a pique que construíra anos atrás, cheirando a mofo e abandono, onde rezava por justiça pela morte de Clara. Vingança me consumiu no início, mas agora busco redenção, confessou, os olhos escuros refletindo as chamas. Isabel compartilhou sua dor, a voz tremendo no ar frio. João era bom, trabalhava nas minas de diamante, mas a febre o levou rápido. Os da vila viram bruxaria em mim a ervas curativas, chás de boldo e guaco que salvavam vidas. Agora me caçam como um bicho. Mateo ouvia, inclinando-se ligeiramente, o calor do fogo criando uma bolha de intimidade no meio da vastidão rochosa. Pela primeira vez, ela sentiu não só medo, mas uma faísca de romance, sutil como o brilho da lamparina que carregava na trouxa. Você é forte, Isabel, mais do que sabe, disse ele, e o toque acidental de suas mãos ao passar o pão enviou um calor inesperado por seu corpo, contrastando com a geada que se formava lá fora. Mas a paz foi breve. Ao amanhecer, o sol nascente banhava o vale em tons dourados, destacando a poeira que subia com os perseguidores. Isabel ouviu vozes distantes, o tropel de cavalos ecoando como trovões, e o cheiro de suor equino se misturando ao seco da terra. Eles rastrearam nosso fogo, sussurrou Mateo, apagando as brasas rapidamente, o ar ficando mais úmido com a névoa matinal. Eles fugiram por trilhas estreitas, as pedras cortantes ferindo os pés, o suor escorrendo pelas costas sob o vestido de chita desbotada. Em um momento de pausa, atrás de uma formação de quartzito, Isabel confrontou-o. Seu segredo, você matou por justiça? Quem? Mateo hesitou, o rosto sombreado pela luz filtrada. O capataz da fazenda vizinha, que envenenou o poço por ganância. Mas a lei me vê como assassino. A revelação a abalou, mas em vez de recuar, Isabel sentiu uma afinidade maior, ambos marcados por acusações injustas, buscando milagre no caos. Enquanto corriam, o jaguar apareceu brevemente nas sombras, os olhos amarelos brilhando como lanternas, e desapareceu, deixando um rastro de pegadas na poeira. Ele nos protege? Perguntou ela ofegante. Mateo assentiu, ajudando-a a pular uma ravina, o toque firme de sua mão enviando um tremor de emoção. O dia avançou com tensão crescente, o sol escaldante queimando a pele, o ar seco irritando a garganta, mas momentos roubados de conversa aprofundavam o laço. Ele falava de sonhos de uma vida pacífica, ela de esperanças de provar inocência. À tarde, em uma gruta úmida, onde o cheiro de mofo era opressivo, eles descansaram. Isabel curou um arranhão no braço de Mateo com folhas maceradas, o contato prolongado despertando desejos contidos. O que faremos se nos acharem? Murmurou ela. Lutamos, juntos, respondeu ele, os olhares se demorando, o romance florescendo no drama da sobrevivência. Mas tiros ecoaram ao longe, e o pânico voltou, misturado à determinação. Enquanto o sol se inclinava para o poente, tingindo as rochas de laranja, Isabel ouviu o rugido do jaguar misturado a gritos humanos e soube que o confronto se aproximava, testando laços recém-formados. Mateo a puxou para mais fundo na gruta, mas ela se perguntou se o animal, ou o destino, interviria a tempo. O sol poente tingia as rochas da Chapada Diamantina em tons de fogo, enquanto Isabel e Mateo escalavam uma encosta íngreme,
o suor escorrendo como lágrimas quentes pela pele. O ar seco carregava o cheiro de poeira fina, misturado ao aroma distante de cactos floridos. E Isabel sentia as mãos ásperas nas pedras quentes. Cada passo um esforço contra o cansaço que pesava nos ossos. Mateu ia à frente, a espingarda pendurada no ombro, os músculos tensos sob a camisa rasgada, guiando-a por caminhos que só um homem do sertão conheceria. Mais rápido, eles nos farejam como cães, murmurou ele, a voz baixa ecoando no vento que uivava entre as formações rochosas. Isabel assentiu, o coração batendo forte, mas uma determinação nova a impulsionava. O compaixão que salvara o jaguar agora se estendia a esse homem quebrado, cujo segredo de assassinato por justiça a unia a ele em um laço perigoso. Eles pararam em um platô elevado, onde o vento frio anunciava a geada noturna e o cheiro de terra úmida subia de uma pequena nascente escondida. Mateu dividiu água de um cantil, o líquido fresco aliviando a garganta seca de Isabel, e sentaram-se lado a lado, as sombras alongadas dançando como fantasmas. Clara era como você, forte, mas o sertão a quebrou, confessou ele, tocando uma cicatriz velha no braço, resquício de lutas passadas. Isabel ouviu, sentindo o medalhão prateado contra o peito, um lembrete da promessa de João que agora parecia ecoar na presença de Mateio. Eu rezo por um milagre desde que fugi, disse ela, a voz tremendo no ar frio. E ele a olhou, os olhos escuros carregados de um desejo contido, misturando drama ao romance nascente. A conversa fluiu como um rio seco, ganhando vida, revelando camadas de dor. Mateu falava da fazenda onde trabalhara como capataz, cheirando a mofo e suor, onde a vingança o transformara em fugitivo. Matei o homem que matou minha paz, mas o segredo me isola mais que qualquer vale, admitiu, e Isabel tocou sua mão involuntariamente, sentindo o calor áspero da pele dele contra a dela, um toque que enviou um arrepio de emoção pelo corpo. O sol mergulhava no horizonte, pintando o céu de púrpura, e o rugido distante do jaguar soou novamente, como um guardião invisível vibrando pelas rochas e enchendo Isabel de uma esperança misturada ao medo. Mas o idílio foi rompido por gritos próximos. Os perseguidores, liderados pelo coronel da vila, se aproximavam com lanternas tremulando na penumbra. O cheiro de fumaça de suas fogueiras chegou com o vento, e Isabel se levantou bruscamente, o pânico gelando sua espinha como a geada que se formava. Eles nos cercam, sussurrou Mateu, pegando na espingarda, o metal frio rangendo em suas mãos. Eles fugiram para uma ravina úmida, as paredes cheirando a mofo e musgo, onde o ar pesado dificultava a respiração. Em meio à corrida, um caçador de peles surgiu das sombras, um homem sem lei, com olhos cruéis, apontando uma faca enferrujada. Mateu o enfrentou em uma luta rápida, grunhidos ecoando no espaço confinado, o cheiro de suor e sangue misturando-se ao úmido da terra. Isabel assistiu, o coração acelerado, e quando o adversário caiu, Mateu a puxou adiante, ofegante. Não matei por prazer, mas por sobrevivência, justificou-se ele, limpando o sangue das mãos na poeira seca. Ela assentiu, sentindo uma mistura de horror e admiração, o romance aprofundando-se no caos da fuga. Eles emergiram em uma clareira, onde a lua nascente banhava as pedras em prata, ecoando o brilho do medalhão de Isabel. Ali, em um momento roubado, ele a abraçou brevemente, o corpo forte contra o dela, o cheiro de couro e fumaça envolvendo-a como uma promessa não dita. Juntos, talvez encontremos justiça, murmurou ele, e Isabel sentiu lágrimas quentes no rosto frio, o desespero dando lugar a uma conexão profunda. A noite avançou com tensão palpável, o som de cascos ecoando ao longe, forçando-os a se esconder em um pau a pique abandonado, as paredes de barro exalando cheiro de mofo e abandono. Dentro, a luz fraca da lamparina,
Isabel curou um corte no ombro de Matel, as mãos tremendo no contato íntimo. Por que arrisca tudo por mim? Perguntou ela, os olhos fixos nos dele. Porque você me salvou do vazio, como salvou o onça, respondeu ele, inclinando-se mais perto, o beijo que se seguiu suave e urgente, carregado de romance no meio do drama da perseguição. O gosto salgado de suor em seus lábios misturava-se ao doce da esperança, mas tiros distantes os separaram, recordando o perigo iminente. Enquanto a geada cobria o chão lá fora, transformando o sertão em um tapete branco e frio, Isabel apertou o medalhão, rezando por milagre. Matel vigiava a entrada, a espingarda pronta, e ela soube que o confronto final se aproximava, testando não só sua sobrevivência, mas o laço que os unia. Mas um rugido poderoso ecoou pela noite, mais perto do que nunca, e Isabel se perguntou se o jaguar, grato pela liberdade, viria em seu socorro antes que os homens os alcançassem. Mateu a olhou, e no silêncio tenso, o amor nascente pairava como uma sombra protetora. A lua cheia iluminava a chapada diamantina como um farol prateado, enquanto Isabel e Matel corriam por trilhas sinuosas, o eco de seus passos misturando-se ao vento noturno. O ar gelado da geada picava a pele exposta, carregando o cheiro de terra seca e folhas úmidas pisadas, e Isabel sentia o frio penetrar os ossos, contrastando com o calor da mão de Matel guiando-a. Eles se refugiaram em uma caverna rasa, as paredes exalando um odor forte de mofo e pedra molhada, onde o som distante de uivos de animais noturnos criava uma sinfonia de alerta. Não podemos parar por muito tempo, sussurrou Mateu, acendendo a lamparina com mãos firmes, a chama tremulante projetando sombras alongadas que dançavam como espíritos inquietos. Isabel assentiu, o coração ainda acelerado pelo beijo roubado no pau a pique. Um momento de romance que florescera no drama da fuga, mas agora o desespero voltava, afiado como uma lâmina. Eles se sentaram no chão irregular, sentindo a aspereza das pedras contra as costas, e dividiram o resto da carne seca, o gosto salgado aliviando a fome que roía por dentro. Mateu observava a entrada da caverna, a espingarda ao lado, pronta para a justiça ou vingança. Meu segredo me persegue como uma sombra, confessou ele, a voz baixa ecoando no espaço confinado, enquanto o vento lá fora uivava como um lamento. Isabel tocou o medalhão prateado, sentindo seu peso frio contra o peito, um lembrete da promessa de João, que agora se entrelaçava com a presença desse homem. E o meu, ser chamada de bruxa por curar com ervas. É uma maldição pior que qualquer feitiço, respondeu ela, os olhos brilhando à luz da lamparina. A conversa deepened no silêncio da noite, revelando feridas antigas. Mateu falava da fazenda onde Clara morrera, o cheiro de mofo nas cabanas de barro, onde ele rezara por milagre após a mordida da cobra. Eu a deixei sozinha por caçar peles, vendendo para coronéis gananciosos. Agora, protejo o sertão de tipos como eles. Isabel ouvia, sentindo uma conexão crescer, como raízes se entrelaçando na terra seca. Ela compartilhou memórias de lençóis, a vila onde o pó das minas de diamante grudava na chita desbotada de seu vestido e como os supersticiosos a acusaram após a morte de João. Eles veem segredo em toda mulher que não se curva, disse ela, e Mateu assentiu, inclinando-se mais perto, o calor de seu corpo contrastando com a geada que se infiltrava pela entrada. Um rugido poderoso ecoou ao longe, o do jaguar, vibrando pelas rochas como um chamado primal. E Isabel se sobressaltou, o pânico misturando-se à esperança. Ele nos segue ainda, gratidão de um bicho selvagem. Quem diria? Murmurou Mateu, um sorriso quebrado iluminando seu rosto marcado. Eles se aproximaram mais, o toque de suas mãos enviando um tremor de emoção. O romance florescendo devagar no meio da sobrevivência dura. À luz da lamparina, Isabel traçou a cicatriz no braço dele, sentindo a textura áspera, e perguntou: Você se arrepende da justiça que fez?
Ele pausou, os olhos escuros fixos nos dela. Não, mas o preço é alto. Solidão, como a sua. A madrugada trouxe sons alarmantes, vozes humanas misturadas ao tropel de cavalos, o cheiro de fumaça de acampamentos se aproximando com o vento. Os perseguidores, os suarentos da vila e caçadores de pele sem alma cerravam o cerco. Matel apagou a lamparina rapidamente, o ar ficando mais úmido e opressivo na escuridão. Eles rastreiam nosso cheiro, sussurrou ele, puxando-a para o fundo da caverna. Em uma emboscada súbita, 2 homens surgiram na entrada, lanternas balançando, o fedor de suor e tabaco invadindo o espaço. Mateu lutou ferozmente, punhos colidindo com grunhidos roucos, o som de ossos rangendo ecoando, enquanto Isabel pegava uma pedra afiada, sentindo sua frieza na palma, e golpeava um dos atacantes nas costas. O confronto foi breve e brutal, sangue salpicando o chão frio, o gosto metálico no ar misturando-se ao mofo. Mateu venceu, ofegante, limpando o suor do rosto. Mais virão. O coronel não desiste, disse ele, ajudando Isabel a se levantar, o toque protetor aprofundando o laço entre eles. Eles fugiram para o vale aberto, a geada derretendo ao sol nascente, pintando as rochas de dourado, mas o perigo os seguia como uma sombra implacável. Em um momento de pausa atrás de uma formação quartzítica, Isabel beijou-o novamente, urgente e apaixonado, o sabor de sal e fumaça em seus lábios selando uma promessa não dita no caos. Enquanto o dia clareava, o rugido do jaguar soou mais próximo, como um aliado invisível, e Isabel apertou o medalhão, rezando por milagre. Mais gritos ecoaram pelo vale, anunciando que o esconderijo fora descoberto, e o confronto final se aproximava. Isabel olhou para Mateu, o amor misturado ao medo, sabendo que a batalha por suas vidas testaria não só sua coragem, mas a gratidão de uma fera selvagem. O sol nascente banhava a chapada diamantina em luz dourada, enquanto Isabel e Mateu se escondiam entre rochas escarpadas, o coração dela batendo como tambores de guerra. O ar seco carregava o cheiro de poeira quente e suor de cavalos, misturado ao eco de gritos que cortavam o vale como facas. Isabel sentia a pedra áspera sob os dedos, o frio da geada matinal ainda agarrado às suas roupas de chita desbotada, e apertava o medalhão prateado, buscando força na promessa antiga de João. Mateu, agachado ao lado, segurava a espingarda com mãos firmes, os olhos escuros varrendo o horizonte onde a poeira subia, anunciando a chegada dos perseguidores. Eles nos encontraram, murmurou ele, a voz rouca misturando urgência e determinação, enquanto o vento uivava, trazendo o fedor distante de fumaça de acampamento. Os homens da vila, liderados pelo coronel, vinham com caçadores de peles e suas vozes cheias de ódio, ecoando. Bruxa, entregue-se! Isabel estremeceu, o desespero gelando sua espinha como a geada que derretia nas rochas. Mas o toque de Mateu em seu ombro trouxe um calor inesperado, um lembrete do romance que florescera no drama da fuga. Não vou deixá-los te pegar, disse ele, e ela viu nos olhos dele não só justiça, mas um amor crescente, forjado na dor compartilhada. Eles recuaram para uma fenda estreita, o cheiro de mofo e terra úmida invadindo as narinas, enquanto o som de cascos se aproximava, ritmado como uma sentença. Na escuridão da fenda, iluminada apenas pela luz fraca, que filtrava das rachaduras, Isabel e Mateu trocaram um olhar longo, o silêncio pesado de segredos e promessas. Se morrermos hoje, que seja lutando, sussurrou ela, a voz tremendo, mas firme, sentindo o medalhão pulsar contra o peito como um milagre guardado. Ele assentiu, tocando a cicatriz no braço, resquício da vida que perdera com Clara, e respondeu: Por você, eu enfrento até o inferno. O momento foi interrompido por um grito próximo, seguido pelo clangor de metal. Os caçadores revistavam as rochas, suas lanternas projetando sombras que dançavam como predadores.
De repente, um rugido gutural ecoou pelo vale, poderoso e primal, silenciando até os gritos dos homens. Isabel reconheceu o som. O jaguar, o mesmo que libertara do Capcan. Ele veio, murmurou, o coração acelerado de esperança, enquanto Mateo a puxava para mais fundo na fenda, o ar úmido dificultando a respiração. O rugido se repetiu, agora acompanhado por berros de pânico e o som de galopes desordenados. "O onça!" gritou um dos caçadores e tiros ecoaram, o cheiro de pólvora misturando-se ao mofo da caverna. Isabel agarrou a mão de Mateo, sentindo a aspereza quente da pele dele, e rezou baixinho, como fazia nas noites escuras de Lençóis. Eles emergiram cautelosamente, o sol agora mais alto, tingindo as rochas de vermelho. No vale abaixo, o caos reinava. O jaguar, com seu pelo manchado brilhando à luz, atacava os cavalos dos perseguidores, suas garras rasgando o ar enquanto os homens atiravam desordenadamente. O coronel, montado em um cavalo preto, apontava uma espingarda, o rosto contorcido de raiva. "Matem a fera e a bruxa!" berrou, mas o jaguar era rápido, desaparecendo entre as rochas após causar pânico, deixando 2 homens feridos e os cavalos em fuga. Isabel sentiu uma onda de gratidão pelo animal, um milagre selvagem que desafiava a crueldade humana. Mateo aproveitou a distração, guiando Isabel por um caminho lateral, o terreno irregular cortando seus pés, o suor escorrendo pela testa. "O onça nos deu tempo, mas não acabou", disse ele, ofegante, enquanto corriam para um platô elevado, onde o vento frio anunciava a geada noturna iminente. Ali, escondidos atrás de uma formação quartzítica, eles descansaram por um momento, o cheiro de terra seca misturado ao sal de seus corpos suados. Isabel tocou o rosto de Mateo, traçando as linhas marcadas, e murmurou: "Você é meu milagre, mesmo com seus segredos." Ele a beijou, um beijo urgente e salgado, o romance selado no calor da batalha pela sobrevivência. Mas o som de botas pesadas os alcançou, e o coronel surgiu no platô, sozinho, a espingarda apontada. "Fim da linha, bruxa, e você, traidor, paga com ela", rosnou, o cheiro de tabaco rançoso exalando dele. Mateo se colocou na frente de Isabel, a espingarda levantada, mas antes que o confronto explodisse, um rugido ensurdecedor cortou o ar e o jaguar reapareceu, os olhos amarelos fixos no coronel. Isabel agarrou o medalhão, o coração dividido entre medo e esperança, enquanto a fera avançava, pronta para mudar o destino. O sol ardia alto, e Isabel soube que o próximo movimento, do jaguar, de Mateo ou do coronel, decidiria se viveriam ou morreriam juntos no sertão implacável. O sol ardia no céu da Chapada Diamantina, lançando sombras duras sobre o platô rochoso, enquanto Isabel segurava o medalhão, o coração pulsando com a promessa de um milagre. O ar seco estava pesado com um cheiro de pólvora e suor, misturado ao odor feral do jaguar que rosnava baixo, os olhos amarelos fixos no coronel. O homem, com o rosto marcado por rugas de ódio, apontava a espingarda para Mateo, ignorando a fera que se movia lenta, como uma sombra viva entre as pedras. "Você e a bruxa morrem hoje", cuspiu ele, o fedor de tabaco rançoso exalando com cada palavra, enquanto o vento uivava, carregando poeira que irritava os olhos. Isabel sentia o chão áspero sob os pés descalços, a chita desbotada do vestido colando na pele úmida de suor, e apertava a mão de Mateo, cuja firmeza era a única âncora contra o desespero. Mateo mantinha a espingarda levantada, o corpo tenso como uma corda esticada, os olhos escuros brilhando com uma mistura de justiça e amor. "Deixe-a ir, ou ninguém sai vivo", respondeu, a voz rouca cortando o silêncio tenso, enquanto o crepitar distante de uma fogueira abandonada ecoava no vale. O coronel riu, um som seco como a terra do sertão, mas antes que pudesse puxar o gatilho,
o jaguar saltou. O movimento foi rápido, um borrão de pelo manchado e garras, o rugido ecoando como trovão. O coronel girou, atirando desajeitadamente, o tiro acertando uma rocha e levantando uma nuvem de poeira, o cheiro acre de pólvora invadindo o ar. Isabel gritou, o pânico gelando sua espinha como a geada noturna, mas o jaguar foi implacável, derrubando o coronel com um golpe poderoso. O homem caiu, a espingarda rolando no chão, e a fera recuou, rosnando, sem atacar novamente, como se sua gratidão a Isabel guiasse suas ações. Matel puxou-a para trás, o toque quente de sua mão contrastando com o frio que subia do chão rochoso. Ele nos salvou, murmurou ela, o coração acelerado, enquanto o coronel gemia, ferido mas vivo, o sangue manchando a poeira seca. O jaguar os encarou por um momento, os olhos brilhando à luz do sol, e então desapareceu entre as rochas, deixando pegadas que pareciam promessas gravadas na terra. Os outros perseguidores, assustados pelo ataque, hesitavam no vale abaixo, suas vozes abafadas pelo vento. Mateu aproveitou o caos, guiando Isabel para um caminho estreito que descia o platô, o terreno cortante ferindo seus pés, o cheiro de terra úmida subindo de uma ravina próxima. Eles não vão parar, disse ele, ofegante, enquanto corriam, o suor escorrendo pelas costas. Isabel assentiu, sentindo o medalhão balançar contra o peito, seu brilho prateado refletindo o sol como um sinal de esperança. Mas nós também não, respondeu, a voz firme apesar do medo, o romance entre eles agora uma força tão potente quanto a vontade de sobreviver. Eles encontraram refúgio em uma gruta úmida, onde o cheiro de mofo e musgo era opressivo, e a luz fraca da lamparina de Isabel projetava sombras trêmulas nas paredes. Ali, enquanto o som de gritos distantes diminuía, eles descansaram, dividindo o pouco pão que restava, o gosto seco aliviando a fome. Você acredita em milagres agora? Perguntou ela, traçando a cicatriz no braço dele, sentindo a textura áspera sob os dedos. Matel sorriu, um sorriso quebrado mas genuíno, e tocou o rosto dela, o calor de sua mão despertando um arrepio de emoção. Você é o meu, Isabel, e o onça, ele foi o seu. O beijo que se seguiu foi lento, carregado de promessas não ditas, o sabor salgado de suor misturado ao doce do alívio. Mas a paz era frágil. Ao entardecer, o céu tingido de laranja, vozes ecoaram novamente, mais organizadas, como se os caçadores de peles tivessem se reagrupado. Matel apagou a lamparina, o ar ficando mais frio e úmido na escuridão. O coronel sobreviveu. Ele não perdoa, sussurrou, pegando a espingarda. Isabel tocou o medalhão, rezando como fazia em Lençóis, onde o cheiro de boldo e a poeira das minas preenchiam sua vida. Então lutamos por justiça, não vingança, disse ela, e ele assentiu, os olhos brilhando com um amor que desafiava o sertão implacável. Enquanto se preparavam para enfrentar o que viesse, um rugido baixo soou ao longe, o jaguar ainda rondando como um guardião invisível. Isabel sentiu uma onda de coragem, sabendo que a batalha final testaria não só sua sobrevivência, mas o laço que os unia e a gratidão de uma fera selvagem. A noite caía, a geada começando a se formar, e Isabel olhou para Mateu, pronta para o que o destino trouxesse, com o amor e a esperança como suas únicas armas.